Olá, tudo bem? Seja mais uma vez bem-vindo ao meu canal. No Maiara Responde de hoje, eu vou responder a pergunta que o Fernandes me fez. O Fernandes, ele é técnico de enfermagem e ele está vindo atuar aqui na Itália como OSS. E aí ele pediu para falar um pouco sobre as atribuições, sobre a questão dos salários, etc. Então, vamos lá, vou responder a pergunta do Fernandes hoje. Eu já vou deixar aqui na descrição do vídeo um link onde você pode verificar melhor, né, essas informações que eu vou trazer. É justamente a legislação que traz as atribuições desse profissional, tá certo? Então, quem é o OSS? O OSS é o Operatore Sociossanitário, que é o operador social e sanitário. Então, como o próprio nome já diz, esse operador, ele pode atuar tanto no âmbito sanitário quanto no âmbito social. E aqui a lei vai dizer que o âmbito sanitário é justamente os hospitais, casas de cura, clínicas, etc, né? E o âmbito social, só para citar um exemplo, seria aí a casa de repouso. A casa de repouso nada mais é que uma residência para os idosos, tá? E a lei vai dizer que essa casa de repouso, ela é um local social, não é um local sanitário. Embora os idosos ali, eles apresentem muitos, né? Apresentem alguma patologia a nível crônico, como por exemplo hipertensão, diabetes, né? E muitos também, alguns não vão apresentar nenhuma doença, não vão trazer nenhuma doença, mas eles vão apresentar doença senil, como Parkinson, Alzheimer, etc, né? Então a lei entende que a casa de repouso, a lei vai dizer que a casa de repouso é um ambiente social por se tratar de uma residência para pessoas idosas, ok? Então vamos lá. Quais são as principais atribuições desse operador? Ele vai prestar cuidados de higiene, mobilização desse paciente e nutrição. Então, ele vai prestar cuidados como um banho nesse paciente, ele vai trocar uma fralda, vai promover conforto, vai trocar um lençol desse paciente. Ele vai também ser responsável pela questão da alimentação, né? Onde ele vai levar o alimento para aquele cliente. Aquele paciente que não tem condições de se alimentar sozinho, é também papel desse operador ajudar esse paciente a se alimentar. E também a parte da mobilidade, né? Da mobilização desse paciente. É um paciente que anda com auxílio de andador, ele ajuda. Um paciente que utiliza a cadeira de rodas, ele vai ajudar esse cliente a sair do leito e ir para a cadeira de rodas. Enfim, esse é o trabalho que desenvolve o operatore sociossanitário. A lei também vai dizer que esse operatore, ele tem habilitação e ele aprende na escola a verificar sinais vitais desse paciente. E HGT, que é o hemoglicoteste, né? Porém, em algumas instituições, essa função fica a cargo dos enfermeiros e não do OSS. Tá certo? Em algumas casas de repouso, como é que acontece? Ele vai fazer tudo isso que eu falei para vocês. Porém, além da figura do OSS, algumas casas de repouso vai ter a figura do auxiliar. Esse auxiliar, ele não toca no paciente, porque ele não é um OSS, tá? Mas ele vai prestar cuidados como trocar um lençol, ele vai transportar esse paciente para, não sei, para tomar sol do lado de fora, na varanda,
ele vai levar esse paciente até a ambulância, para esse paciente de repente ir fazer algum exame no hospital. Enfim, justamente devido à quantidade de residentes que existe, né, na casa de repouso. As casas de repouso aqui, elas em sua maioria, né, abrigam uma grande quantidade de residentes, entre 60, 70, 80, 90, vai depender muito, né, do tamanho dessa casa. Então existe também em algumas casas de repouso a figura desse auxiliar, que vai auxiliar nesse tipo de tarefa, tá certo? E como é que funciona Eu espero que vocês consigam me escutar, porque aqui do meu lado tem um rio, é o Rio Rienza. E a correnteza está bem forte. Enfim. E como é que funciona a questão salarial? A questão salarial aqui vai variar muito. E diversos fatores vão influenciar na questão salarial aqui. E um dos principais fatores é justamente a questão da região, tá? A Itália, ela é dividida em 3 macro-regiões, que seria norte, centro e o sul. Diferentemente do Brasil, né, que nós temos norte, nordeste, centro, centro-oeste, sul, sudeste, enfim. Aqui é dividido em 3 macro-regiões. E quanto mais ao sul esse operador ele for trabalhar, menor será o salário. Então, quanto mais ao norte, maior será o salário, tá certo? E também as condições de vida variam, acompanham, né, a faixa aí, a média salarial. Então, um OS aqui na Itália, a depender da região, a depender da estrutura que ele for trabalhar, se for casa de repouso, se for hospital, ele vai receber aí uma média salarial entre 1.100 e 1.800 euros ao mês. Vai depender da estrutura e da região que esse operador ele trabalha, tá? Eu espero ter ajudado. Até a próxima.